Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou Bruna Cristina e hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem trabalha ou estuda moda. Como interpretar a ficha técnica de um produto para criar uma modelagem precisa. Em poucos minutos, você vai entender como usar esse documento para guiar suas criações sem erros. Vamos lá? Primeiramente, você sabe o que é uma ficha técnica? A ficha técnica é um documento que descreve detalhadamente como será produzida a peça. Ela também serve para garantir que o estilista, a modelista, pilotista, a produção, todos eles se comuniquem de maneira clara e precisa. Digamos que a ficha técnica é o elo entre eles. A ficha técnica também pode ser exemplificada naquele diagrama de 20-80. 80% da produção depende do 20% que seria a ficha técnica. Ou seja, é a ficha que vai diminuir a probabilidade de erros, de problemas na produção. Entende-se então que sem esse documento, a modelagem poderá ficar errada e a produção diferente do planejado, diferente da criação. Agora vamos ver o que normalmente se tem em uma ficha técnica básica. É claro que conforme o desenrolar da produção, quanto mais experiência você obter, você vai adaptar essa ficha técnica com o que você precisa. Você vai identificar informações que poderão ser acrescentadas na sua ficha técnica e assim melhorar ainda mais a precisão da sua produção, da sua criação, da sua modelagem. Vamos observar alguns pontos importantes nessa ficha técnica. O tecido indicado para a produção. Observe que isso muda totalmente o caimento, a vestibilidade da peça. Ou seja, cada tipo de tecido pede uma modelagem diferente. O tecido plano é uma modelagem, a malha é outra modelagem. Tudo vai depender da elasticidade do tecido. Vamos observar também a parte da tabela de medidas. Medidas como busto, cintura, quadril, comprimento. Tudo isso interfere na modelagem e diretamente na produção das peças, tanto a piloto quanto a produção em geral. Todas essas informações devem e precisam ser consideradas na modelagem, pois são elas que vão diminuir drasticamente a possibilidade de erros e de peças que não seguem o planejado. Todas essas informações estão diretamente ligadas na produção. Seguindo corretamente as informações inseridas na ficha técnica, irá diminuir drasticamente a possibilidade de divergências na produção. Outra parte importante são as observações na ficha de produto, na ficha técnica. Essas observações você vai inserir todas as informações que não estão dispostas na ficha, como zíper, botões, acabamentos, aviamentos, lantejoulas, estampa, bordado.
todas essas informações que ainda não existem na sua ficha técnica inicial, que poderá, num futuro próximo, ser adaptada para essas informações. Bem, vamos agora interpretar as informações pensando na sua modelagem. Se o seu tecido, o tecido que você vai utilizar, digamos que uma viscose, a viscose é leve, ela não é um tecido pesado, então a sua modelagem, ela precisa levar em conta a fluidez, o caimento do tecido, evitando assim o excesso de estrutura. Quantas medidas? Se a ficha, lá tá escrito 90 centímetros de busto, você precisa levar em consideração esse 90 centímetros. Ou seja, se for uma peça mais justa, ou você utiliza exatamente essa medida, ou então você coloca 1 ou 2 centímetros de vestibilidade. Isso para uma peça justa. Caso a peça não seja justa, seja um pouquinho mais folgada, um pouquinho mais solta no corpo, aí a vestibilidade será um pouco maior. Vai depender muito da fluidez do tecido e do escopo, né, do desenho, do croquis, da intenção do desenvolvimento da coleção, da ideia do estilista, salientando que o molde base deve levar em considerações todas as medidas descritas na ficha técnica. Quanto ao acabamento das peças, a modelista deve levar em consideração todas as informações. Por exemplo, se a peça ali está descrito que vai utilizar um zíper invisível, na modelagem precisa prever esse zíper invisível, precisa ter a margem de costura. Todas essas informações descritas na ficha técnica são guias para modelagem precisa e são fundamentais para modelista. Interpretar bem a ficha técnica é o primeiro passo para evitar gargalos e problemas na produção, economizando assim tempo e dores de cabeças futuras. Aqui vamos ver um molde simples de uma foto antiga que eu tinha aqui nos meus arquivos, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é um molde já pronto. Então, recapitulando, digamos que a ficha técnica, ela é o manual da sua peça, ela é o manual daquela peça, daquela produção. São essenciais para a modelagem de sucesso. Lembrando, sempre revise a ficha técnica antes de começar a modelagem. Sempre, sempre, sempre. Isso vai garantir que a sua modelagem seja mais fiel possível ao escopo do projeto, facilitando assim também na aprovação da peça piloto. E espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Assim, encerramos a nossa mini aula e muito obrigada por ficar até aqui. Até a próxima aula.